Estamos aqui para mais uma vez gravarmos a lição de número 7, José, fé em meio às injustiças. É uma lição que vai mexer com o coração e os sentimentos de todos aqueles homens e mulheres piedosos que faz a obra de Deus. Essa lição tem uma finalidade de mostrar como Deus muitas vezes submete os seus filhos à prova. Mas Deus não prova a seus filhos além do que eles possam suportar. Com José não foi diferente. Então você que está sintonizado na EBD, na web, com certeza você está sendo abençoado pela palavra de Deus. E aqui estamos com o nosso adjunto da superintendência, o nosso irmão Fabiano, que nós dois aqui vamos estar durante esses 40, 50 minutos palestrando aqui sobre a vida de José, o que Deus operou naquele homem de Deus, como ele foi vitorioso em tudo, saindo de um cativeiro para se tornar vice-rei no Egito, uma espécie, digamos assim, de primeiro-ministro, que administrava todas as coisas naquele país do Nilo. Isso nos mostra o que Deus faz com aqueles que são fiéis à sua palavra e que andam no seu caminho. Irmão Fabiano, já que estamos estudando sobre a pessoa e a vida de José, nesta abençoada lição, eu gostaria de perguntar ao senhor como o senhor vê a vida de José, pois no nosso primeiro ponto da lição, ela nos fala de 2 sonhos e muitas crises. E depois tem a família de José. Como é que o senhor vê José no contexto da sua família e os sonhos que José tinha na sua vida e tornava público aos seus familiares? Se foi isso que ajudou, que contribuiu para as lutas que ele enfrentou, ou de qualquer forma ele teria dificuldade, visto que era ele o filho do coração do pai. Jacó, apesar de ser pai de 12 filhos e uma filha, mas o seu coração estava mesmo com José. Será que isto foi que levou José a sofrer tanto, mais ainda os sonhos que ele contava? Primeiramente, pastor, que eu saudar a todos com a paz do Senhor e também externar assim, a nossa gratidão ao nosso Deus, como também aos companheiros da superintendência que têm nos otorgado assim esta responsabilidade, esse compromisso de mais uma vez comentar, pastor, esta lição que era de suma importância para o nosso crescimento espiritual e para aqueles que também nos dá assim a ousadia de poder adentrar no seu lar. O senhor tocou num ponto muito importante, pastor, acerca da vida de José. Olhando para esse jovem, a gente pode ver que Deus tinha um plano maior na vida de José. E através desse plano na vida de José, Deus precisava saber realmente, né, conhecer mais o coração de José. Interessante que esse jovem, a gente pode perceber, até o ponto central deixa bem claro aqui, que nos diz o seguinte: Deus concedeu a José sabedoria para administrar crises. Então, José, na sua adolescência, nos seus 17 anos de idade, ele tinha 2 irmãos, tá certo, que também eram filhos de Jacó. E o que me chama a atenção assim, pastor, na vida desse rapaz, é que este rapaz, ele permaneceu fiel a Deus em todo o tempo. Há que se dizer que nos tempos de hoje é impossível um jovem permanecer fiel a Deus. Mas José mostra que é diferente, a realidade é diferente. Então, Deus tinha um plano, porque os sonhos de José
não eram os sonhos dele, mas eram os sonhos que estavam no coração de Deus. Então, quando Deus revelou para José o plano que tinha em sua vida, e José, claro, como todo jovem, ficou eufórico, animado, entusiasmado com aquilo que viu, porque era algo sobrenatural. Então, José realmente ele ficou um pouco assim, alegre, feliz. Então, ele procurou contar para a família, para os irmãos. Mas o interessante, pastor, é que muitas das vezes nem tudo aquilo que Deus nos revela devemos contar a todas as pessoas. Então, os irmãos de José eram diferentes dele. Então, o que fez com que José realmente triunfasse, pastor, foi a credibilidade e a fé que ele tinha no Deus de Israel. Ele sabia que aquele sonho vinha de alguém que era soberano e poderoso para cumprir aquilo que tinha prometido na sua vida, pastor. Eu estive esta semana, já há uns 4 dias antes, estudando essa lição, porque José é um dos personagens bíblicos em que eu procuro tirar lições para a minha vida particular. É José. Eu diria assim, uma espécie de herói, se é que eu posso usar esse termo, porque ele é um dos heróis da fé, que eu me inspiro e me espelho e nos seus exemplos e na sua fidelidade a Deus, porque nós observamos que José foi um dos homens mais puros que encontramos nas Escrituras e que era fiel a Deus quaisquer que fossem as circunstâncias. Interessante que no versículo 2 da nossa lição diz assim: estas são as gerações de Jacó. Aí depois, em vez de falar de Jacó, vai falar de José. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de dizer que ele estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Ora, as esposas legítimas de Jacó eram Leia, ou Lia, e Raquel. Que Raquel era a esposa que ele verdadeiramente amava. E o seu sogro Labão o enganou quando ele fez um contrato de 7 anos para trabalhar por Raquel, e ele deu a Lia ou Leia, que era mais velha. E depois ele trabalhou mais 7, e ele lhe deu Raquel. E nós temos aqui na nossa lição a família de Jacó, que é o que diz aqui o texto de número 2, né? As gerações de Jacó. E aqui tem um quadro, na página 51, que fala da família de Jacó. Aí tem filhos de Leia e depois tem filhos de Bila, filhos de Zilpa e filhos de Raquel. De um lado tem 6 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e uma filha de Diná. E do outro nós temos Dan, Naftali, Gad e Azer, filhos das concubinas. E José e Benjamim, filho de Raquel, a esposa predileta. Raquel era estéril e
sofria muito porque não conseguia dar um filho a Jacó, sendo ela a esposa amada da preferência de Jacó. E Lia não tinha dificuldade de dar filhos a Jacó. Isso é assim uma panorâmica desse assunto para a gente entender esse quadro bíblico de forma nítida e contextuarmos aqui por que esse sofrimento de José com seus irmãos e por que este amor, me parece assim inabalável, de Jacó para com aquele filho, que não era o caçula, tinha um mais novo, que era o Benjamim, mas o seu coração estava com José. Há uma Bíblia chamada Bíblia Romanceada. Bíblia Romanceada, que ela traz uma panorâmica muito importante desses fatos aqui, da família. A ordem, esse aqui não é a ordem de nascimento, mas tem aqui uma ordem, tem Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulão, são os 6 filhos diretos que nasceram através de Leia. Depois tem uma filha de Diná, porque Jacó foi pai de 12 filhos e uma filha, pelo menos é a única que a Bíblia registra o seu nome. Então a maioria dos teólogos conclui que foi só esses 13 filhos, 12 filhos e uma filha que Jacó foi pai. Sendo que 4 de seus filhos, que foram patriarcas das 12 tribos, foram filhos das concubinas de suas esposas. Digamos, Raquel não tinha filho, aí deu sua serva, sua ama, para que ela gerasse filhos para Jacó. E dessa união veio Dan e o Naftali. Depois, Leia deu também a sua ama, a Zilpa, que lhes deram também 2 filhos, o Gad e o Azer. Então, esses 4 patriarcas, pai de uma das 12 tribos, não eram filhos das esposas legítimas. Isso tem um sentido muito importante, porque quando entraram na terra que foram promulgar as bênçãos e as maldições, que ficaram no vale, e tinha o Monte Ebal e o Monte de Gerizim. Sobre o Monte da Bênção, que era Gerizim, ficaram 12 filhos das esposas legítimas. No Monte da Bênção não podia ficar filhos de Jacó que fossem de suas concubinas, embora fossem eles patriarcas, mas filhos da esposa legítima. Do outro lado tinha 6 tribos, mas tinha 2 tribos de esposa legítima e 4, que esses 4 rapazes mencionados aqui. Isso é uma coisa muito importante. Agora, uma coisa que precisamos tirar a dúvida é que o próprio comentarista, no seu livro, pastor Enai Cabral, ele deixa claro, ele nos parece que ele quer mostrar que Jacó, durante o período de Jacó em Padã Arã, Jacó teria esperado 7 anos para que ele desse Leia ou Lia em casamento. Depois esperou mais 7 para que ele desse Raquel e pudesse possuí-la, mas na realidade não foi assim. As Escrituras, não, se atentarmos com cuidado, vamos verificar, quando você, considerando que Jacó passou 20 anos em Padã Arã, e depois retornou, e os seus filhos, alguns deles já eram homem feito.
já arrancavam até da espada. Eram varões valentes. Quer dizer, ele tinha filhos já, 18, 19 anos. E as únicas criancinhas, podemos dizer assim, filhos ainda bastante criança, eram exatamente José. E no caminho, já voltando, porque quando ele saiu de Padan-Aram, ele só tinha 11 filhos e uma filha. No caminho, quando voltava, antes de entrar em Belém, tinha ainda um pedacinho de terra. Raquel sentiu as contrações para ter à luz um filho, e teve aquele filho ali que foi o Benjamim, e ela morreu. Ao morrer, antes chamou de Benoni, mas Jacó disse: meu filho não é filho da dor, meu filho é o filho da destra, e chamou o seu nome Benjamim. Então Benjamim é um bebê quando ele literalmente entrou na terra. Por que isso? Por que a morte de Raquel, que eu quero trazer isso bem claro, aproveitando essa lição, é porque Deus nunca aprovou mais de uma esposa para um homem. E Jacó viveu com 4 mulheres, 2 esposas legítimas e 2 concubinas. Mas aquele arranjo de Labão, que Jacó concordou, e Labão lhe deu Léia, Deus aprovou Léia como esposa legítima de Raquel, de Jacó, e não Raquel. Deus aprovou Léia e não Raquel, tanto que no caminho, quando saíram de Arã, a Raquel furtou os ídolos domésticos do seu pai. Por que isto? Porque a tradição da época dizia que quem tivesse os ídolos domésticos, a guarda, na morte do pai, teria a maior parte da herança que ficasse. Então Raquel, ambicionando, furtou os ídolos do pai e colocou, sentou-se por baixo no assento do camelo. E quando Labão veio, caminho de 3 dias, que encontrou Jacó, querendo até matar ou fazer um desatino, Deus não permitiu. Encontrou-se com ele e disse: não faça a Jacó nenhum mal, nem diga nada para Jacó que o ofenda. E Labão disse assim: você roubou meus ídolos. E ele disse: eu não roubei teus ídolos. Com quem tiver teus ídolos, Labão, este não viva. E quem tinha os ídolos de Labão era Raquel, a sua esposa predileta. E quando ela chegou perto de Belém na volta, ela morreu. Pelaquela palavra que Jacó disse: com quem tiver teus ídolos, este não viva. Porque Labão procurou tudo e só faltou conferir onde estava Raquel sentada. Ela disse: tua serva não pode se levantar, pois ela está nos seus dias. E ele respeitou a condição daquela mulher, que também era sua filha, e Jacó, encolerizado, sem pensar na sua palavra, disse: com quem tiver teus ídolos não viva. E quem estava com os ídolos do pai era Raquel, sua esposa predileta. Ele morreu. Mas já deixou José e Benjamim com Jacó. O coração de Jacó se dividia entre esses 2 rapazes. Para a gente entrar aqui no contexto de José, que passou todo aquele processo do encontro com Esaú e o seu reestabelecimento na terra. E começaram a prosperar. Quando você vai lendo no capítulo 35, você encontra esses fatores. Quando você chega no capítulo 36, você verifica, tem ali aquela genealogia, aquele movimento. Quando você chega no capítulo 37, que
o escritor deixa passar todos aqueles acontecimentos que nós encontramos, porque o Gênesis tinha uma coisa interessante, né? O capítulo 35, os acontecimentos do capítulo 35, da morte de Raquel, está muito antes, veja só, está muito antes do encontro de Jacó com Esaú. Você está me entendendo agora? A forma como está escrito isso aqui. Essa ordem aqui. Não é uma ordem cronológica. Essa ordem não está em tempo. Essa organização. Essa organização. Que precisa a gente entender isso aqui. Aí ele deixa todos esses fatores e vai aqui para o capítulo 37 e diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, mostrando que ele tinha chegado. Todos aqueles acontecimentos do capítulo 34, daquela ilha quando os filhos dele mataram os homens de Siquém, do capítulo 33, daquele encontro do Labão, tudo aquilo ali passou, Esaú tinha passado, ele estava na terra, estava bem. Aí e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E ele deixa tudo isso aqui e entra já na história de José. E é digno de nota que ele fale desses filhos, desses irmãos, que ele menciona, não por nome, mas menciona esses filhos de Zilpa e esses filhos de Bila. Menciona aqui bem claro nesse contexto. E depois ele amava José mais, e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, inclusive Benjamim, que era o caçula. Porque era o filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. A túnica de várias cores, ela distinguia o indivíduo. Quem o visse em qualquer parte onde ele chegasse, o tinha como um privilegiado do pai. É como se fosse alguém favorito, pastor? Era um favorito. Podemos dizer assim, né? Era um favorito total. Aquilo era uma afronta para os demais filhos. Era uma afronta para os demais filhos. É como se o pai dissesse: olha, o meu amor, o meu coração está com esse aqui. Há razões porque Jacó amava tanto a José, a Bíblia não nos deixa claro. Mas é provável que haja motivos pelo qual o seu coração se apegou tanto a José, porque ele tinha também o Benjamim. E José não era mais nenhum bebê quando Raquel morreu. Interessante, pastor, que a lição deixa claro acerca da inveja dos irmãos de José, que justamente veio decorrente desse favoritismo de Jacó para com José. Então, a gente pode entender que Jacó ele foi um pouco negligente na administração da sua família? Olha, como não existe ninguém perfeito do ponto de vista humano, houve perfeição no Éden antes da queda. Pós-queda, não há perfeição. E se a perfeição existe, é em sentido relativo. Entendeu? É em sentido relativo. Se eu disser é perfeito, mas essa perfeição é em sentido relativo. A perfeição absoluta, hoje, ela só existe em Deus. Somente em Deus. E em mais ninguém. Tudo demais tem essa relatividade. Então, é provável que houve falhas da vida do patriarca. Mas, e se por acaso fosse se escrever, e dos homens de Deus do nosso tempo, fosse se relacionar às falhas destes homens no seu viver,
diário aqui desta vida, seria coisa terrível. Então, eu acho que é pouquíssimo para explorarmos que foi falha, uma falha do patriarca, foi, sem nenhuma dúvida. Porém, quando Deus trabalha, há um adágio que me permita citá-lo para complementar esse meu pensamento, que alguém diz assim: Deus trabalha certo em linhas tortas. Eu não sei se isso é correto, se é segurar, mas é que o trabalhar de Deus, às vezes, é tão difícil, é de tão difícil compreensão, que a ideia humana é como quem está andando certo no caminho tortuoso. Se não, vejamos. Uma família briguenta com uma família de Jacó. Um homem que tem 4 esposas não é um homem feliz, porque não satisfaz a nenhuma das 4. Filho de 4 esposas também. Diferente. Isso é um problemão entre os meninos. Embora, quando a gente chega no capítulo 49, é como se tudo isso ficasse para trás. Ele faz uma rearrumação espiritual. Capítulo 48 e capítulo 49. Ele faz essa rearrumação na família, aquela família de Jacó. Depois do capítulo 49, é outra família diferente da família que está do capítulo 48 para trás. Inclusive, no capítulo 48, aos 12 filhos, ele adicionou mais 2, que foi o Manassés e o Efraim. Em vez de 12, ficou 14, não é verdade? E Deus trabalhou com 12, quando na realidade existia 14. Mas na frente você vai verificar, no tabernáculo, que Levi foi para o santuário, não teve direito à terra. José passou a ser chamado através de Efraim, e Manassés entrou no lugar de Levi. Aí foi 12 tribos, no capítulo 2 de Números, você vai encontrar as 12 tribos exatas, contando com Manassés e Efraim. Mas nem tem José e nem tem Levi. Porque José estava na pessoa de Efraim, a tribo primogênita, e Levi estava no santuário. Essa lição nos traz, essa tabela dos seus filhos nos fala disso. Mas veja só, meu amado, Jacó deixava claro sua preferência pelo filho José. Por ele ser diferente, pastor? Com certeza. Dos demais irmãos. Ele era obediente, ele era o filho que... Era esse ponto que eu queria chegar. Ele amava o pai. A lição fala sobre isso também. Era aquele filho que... Era o correto. Exatamente. Ele era correto, ele era um rapaz, um menino atencioso. 17 anos. Então, a gente pode acreditar também que esses atributos de José também chamou a atenção de Deus. Exatamente. Deus tinha negócio com José desde o ventre de sua mãe. Foi um varão que Deus tinha negócio com ele, para uma finalidade específica, porque a história dos filhos de Jacó é riquíssima. Muito rica essa história dos filhos de Jacó, porque você vai ver, eu já tive, durante os anos de vida que Deus me deu, eu estudei profundamente. Não digo que cheguei a compreender profundamente, mas estudei profundamente a vida dos 12 patriarcas, pai das 12 tribos de Israel, para entender esse arranjo divino, o trabalhar de Deus com aqueles rapazes,
para uma finalidade específica que nós vamos encontrar pontilhando toda a Bíblia, passando principalmente por Ezequiel e findando lá no Apocalipse. E há momentos em que se reveza os filhos com relação à contagem das 12 tribos. Porque Deus também tinha negócio com esses rapazes, como Dan, como Naphtali, como Gade e como Azer, que não eram filhos das esposas legítimas, mas eram filhos de Jacó. O que fazia parte da linhagem, né? Fazia parte da linhagem. O que estava em ação era esse ponto aqui. Era filho de Jacó. Sendo filho de Jacó, e ele estava entre os 12, estava dentro daquele... Debaixo da promessa, podemos dizer assim. Exatamente, daquele concerto que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus não fez concerto com nenhum desses 12. O concerto já tinha sido feito. Quando Deus fazia concerto para frente, fazia com a nação. Mas jamais Deus não fez concerto com Judá. Deus falou acerca de Judá como ele seria, mas não é um pacto. Não é um pacto. Na bênção individual, em 49 de Gênesis, a gente encontra isso com muita nitidez, que ele pega... Porque esse Rúben, o primeiro filho, ele começa assim: Rúben, minha força, o princípio de meu vigor. Mas tu não serás o meu primogênito, porque tu subiste a minha cama, profanaste o meu leito. Porque essa Bila, Rubens prevaricou com ela. Olhou, o pai não estava longe, etc. E conta-se algumas tradições antigas que José teria por acaso visto isto. Alguns acham que uma das razões das intrigas, da rixa dos irmãos, era que chamavam José de caluniador, né? Caluniador. E tudo ele conta para o pai. Fosse bom, fosse mal, as coisas boas que a gente faz não diz nada, as coisas ruins ele corre para o pai e fala. Mas não era essa a intenção de José. A intenção de José era que o pai tivesse conhecimento de tudo que aconteceu. Então esse Rubem foi alisado da primogenitura. Depois, Simeão e Levi, suas espadas são instrumento de violência. E em Judá, ele dá a bênção a Judá. Embora José fosse o primogênito, ele deu a primogenitura a José, mas ele dividiu, ele fatiou a primogenitura. Ele disse, lá em Crônicas, diz que Judá virá o príncipe, mas a primogenitura foi dada aos filhos de José. Então, a Judá, ele deu a bênção. E olha que a história de Judá é feia. Não é uma história desse Judá, dali para trás, é uma história muito atrapalhada. Pense em atrapalho. Essa história de Judá é bastante atrapalhada, nesse contexto. Mas foi esse rapaz que Deus escolheu para dentro da nação ser a tribo messiânica. E o filho de um incesto dele, com a nora, o Pérez, foi a família, o velho familiar de onde veio Jesus. Você está me entendendo? Verdade, pastor. Então José estava dentro de uma família num contexto onde Deus tinha grandes negócios. E Deus tinha negócio com vários daqueles filhos, negócios diferentes. Com Levi, ele tinha negócio para o sacerdócio. Aí quando chega lá em Hebreus 7, diz em Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimo, quando ele estava ainda na coxa de seu pai. Levi não era nascido, quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Aí Levi estava presente pagando dízimo também. Por isso, Levi que recebe dízimo, pagou dízimo. Quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, ele estava na coxa de seu pai.
E, tipologicamente, ele estava presente e recebeu o direito de receber os dízimos da casa de rei. Então Deus tinha negócio com muito aquele rapaz, com todas essas atrapalhadas. Deus tinha negócio com aquele rapaz. Deus queria fazer alguma coisa na vida deles. E José era o homem que Deus ia fazer a coisa para consolidar a nação. É algo diferente. José era o homem que Deus escolheu. Ele ia sofrer muito, ia ser caluniado, ia ser maltratado, ultrajado, vendido como escravo, mas era aquele homem que Deus tinha escolhido para, através dele, fortalecer a nação, dar o perfil da nação. A gente pode compreender que Deus conhecia plenamente o coração daquele rapaz, né? Conhecia. E ele era o homem que Deus escolheu para isso. Deus escolheu ele para isso. Não sei se ele sabia cedo, aos 17 anos, porque verifiquem só na leitura da própria lição. Valendo aí da sua lição, depois do versículo 4. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Versículo 6. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos a rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Leia ainda o versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ora, o versículo 10 diz, e contando a seu pai, ele foi para o pai e disse, pai, eu tive um sonho interessante. Eu sonhei que a lua, o sol, né? E 11 estrelas se inclinavam a mim. O que, menino? Você está dizendo, que sonho é esse? Que eu, tua mãe e teus irmãos, e olhe que a mãe de José tinha morrido. Tua mãe aqui é Leia, ou Lia, como queiram. Quem criou ele depois da morte de Raquel. Tua mãe, eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar a ti. Mas por ser homem de Deus, e sua história foi pontilhada de problemas e etc., ele agora já calejado, as cães brancas, sabia, aí o texto diz, teus irmãos inclinados a ti, e seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Quer dizer isso o quê? Interessante, pastor, que o texto diz que Jacó guardava em seu coração. Acreditamos e a gente pode entender dessa forma que Jacó, por ter as suas experiências com Deus, como o senhor bem citou, e é bem verdade, né? Um homem já encaliçado, realmente um homem de uma experiência espiritual, sem palavras diante do Deus a qual ele servia. Jacó sabia que realmente tinha algo de Deus para a vida de José. Tinha coisa muito grande, agora não tinha ideia que aquele seu filho era o homem que verdadeiramente ele ia estar acima do próprio Jacó lá na frente. Estava. Quando ele, e olhe, o maior homem para Deus sobre a terra era Jacó. Quando ele chegou no Egito, o faraó desceu do carro e se inclinou a ele. E ele estendeu as mãos e abençoou o faraó. É muita coisa isso, irmão. Mas José levou seus filhos a ele. José, veja bem, a posição de José. José nunca
Veja só, ele levou seus filhos. Eu vou trazer meus filhos, pai, para que você os abençoe. Eu tenho 2 filhos. Eu quero que você abençoe meus filhos. Estava adolescente. Aí Jacó, abençoar teus filhos, José? Você vai abençoar meus filhos. Aí pegou o primogênito, que era Manassés, colocou a mão direita de Jacó. E o segundo, o Efraim, a mão direita, a mão esquerda. Só que Jacó cruzou os braços, botou a mão direita na cabeça de Efraim. E ele puxou a mão do pai. Não, pai, o senhor está errado, esse aqui é que é o primogênito, eu sei disso. Mas esse de cá é maior do que ele. Porque Deus tinha feito isso com ele antes. Você está me entendendo? Deus tinha feito isso com ele. O primogênito era Esaú. Mas Deus disse, não, o primogênito é Jacó. Para mim, eu vou dar o direito a Jacó. Primogênito é Efraim, é Manassés, mas Deus está dizendo que o direito é de Efraim. Acabou-se. Há tantas lições bíblicas com relação ao plano da salvação de Deus, a aceitação de Deus pelos homens, nesse enredo, nesse traçado familiar. Quisera que tivéssemos tempo para analisarmos com mais cuidado, com mais tempo e degustarmos bem as maravilhas contidas aqui, que Deus tem dispensado para cada um de nós. Então, Jacó tinha certeza, o que eu não sei, mas que esse menino, Deus tinha um negócio muito grande com ele. Tanto é que o autor da lição deixa claro que ele guardou, ele ocultou no coração, né, pastor? Com aquela certeza. Não é nem o autor da lição, é o texto bíblico. É o texto bíblico. Texto bíblico. Depois nós vamos encontrar ele indo para casa, sendo vendido. Depois quase morreu, foi vendido. Depois, mais de uma vez vendido, outra vez, para a casa de um oficial do rei. Depois, o rei, o oficial, tornou ele o responsável por tudo, como mordomo da casa. Depois, recusou trair o seu patrão, o seu senhor. Aí a mulher caluniou, ele foi bater numa masmorra. Uma pergunta que não quer calar, pastor, é o fato de José ser levado à cova, ser vendido, ser levado à casa de Potifar e depois à prisão. Tudo isso se resume à sua fidelidade a Deus? Sim, sim. A sua fidelidade a Deus não é só quando ele fugiu da mulher de Potifar. Isso é brincadeira de criança, se é que eu posso usar esse termo, para mostrar o quanto aquele homem era fiel. Quando seus irmãos chegaram, sem conhecer quem era ele, um irmão que eles odiaram, venderam, e agora chegaram diante daquele homem que conhecia todo mundo. Mas ele não os conhecia. Aí ele conhecia todos, nenhum deles conhecia José. E José olhando, querendo chorar de amor, por estar vendo seus irmãos face a face. E depois dizer assim, não pese em vossos corações ter me vendido para cá, porque Deus me mandou diante de vós para a preservação da vida. Então José tinha a convicção que Deus era na sua vida. Trabalhar com o passar do tempo. Com as experiências. Depois de jogado na cova, tirado da cova, vendido à caravana de Midianita, ido para o Egito, vendido à casa de Potifar novamente, caluniado, em vez de morrer, que era para ter morrido, mas foi mandado para uma prisão. Ele tinha certeza que Deus estava em tudo aquilo ali. Que a mão de Deus estava operando. Onde ele ia chegar, ele não sabia. A interpretação, eu não sei se a essas alturas, ele sabia que seus irmãos e seu pai e sua mãe se inclinariam a ele. Então, pastor, a gente pode entender que é possível sim superar desafios se permanecermos fiel a Deus, independentemente de qualquer circunstância. Quaisquer circunstância. Olha, veja só. Versículo 37 do capítulo, aliás,
37 e 35, capítulo 37, que é o da lição, né? Versículo 35 diz assim: depois que lhe mostraram a túnica ao pai, disse assim: tu conheces essa túnica? Isso é de José, uma besta fera o devorou. Aí Jacó rasga suas vestes e cai em pranto. Aí juntou-se os filhos hipocritamente para consolar o pai. Ele sabia que era mentira. O consolo da hipocrisia. E ele, diz o texto, ele recusou ser consolado, porque dizia: com choro descerei ao meu filho à sepultura. Ele ali falava do céu. Eu me encontro com ele lá. Assim diz o texto, chorou seu pai. Chorou amargamente. Aquelas alturas já começava a haver um quebrantamento no coração daqueles rapazes. Porque Deus trabalha. Irmão, tem uma coisa interessante, é que eles usaram as evidências para mostrar uma mentira ao pai. Qual era a evidência? Uma túnica, a túnica de José, morada de sangue. Para que se comprovasse o fato. Aqui está o fato, a prova material, de que o menino morreu, a prova material. Veja só. Lá no Egito, Deus pega a evidência. Cuidado com as evidências. Não use evidência contra seu irmão. Tenha cuidado com a evidência. A evidência pode provar uma realidade hoje, uma falsa realidade hoje, mas um dia será desmascarado. A forma que se conduz a vida, né, pastor? Deus usou as evidências para puni-los. Mais tarde, ele pegou o dinheiro na boca do saco. Subentendendo que todos os erros traz consigo as suas consequências. E ele dizia assim: olha, mas bem, né, que nós enganamos nosso pai. Eles começaram a analisar. Quando eles foram presos como ladrão, o dinheiro na boca do saco, estava ali a prova. E não era verdade. Foi forjado, está entendendo? Como eles forjaram antes, cuidado com essas coisas. Não monte evidências contra seu irmão, porque o Deus vivo está te vendo. E um dia, meu caríssimo irmão em Cristo, Fabiano, Deus chama essas evidências de uma outra forma. Que Deus é o seguinte: Deus deixa o homem errar. O homem erra não porque Deus queira que ele erre. Mas ele quer errar, erra. E Deus deixa ele ir. Mas Deus tem negócio com aquele homem, deixa ele errar, deixa ele ir embora. É como um pescador que pesca um grande peixe, né? No lago, no mar, e deixa muita corda. E o próprio Jacó passou por essa experiência, né? Deixa ele andar, deixa ele correr até cansar, e depois ele puxa para o barco, quando ele não tem mais força. Deixa o homem ir. Quando ele calejar, amadurecer, dobrar o joelho, pedir a Deus perdão, porque às vezes Deus faz passar como uma fita cinematográfica diante do homem quebrantado, tudo que ele fez. Então a gente pode entender também que Deus também foi paciente com os demais irmãos de José. Perdoa pelo sangue de Jesus e ele agora está livre. Não tem que pensar mais no passado. Está perdoado por Cristo Jesus, acabou-se. Mesmo que Satanás acusar, Jesus me perdoou, Satanás. Acabou-se. Agora eu vou lá para frente. Amanhã, né, que um dos 499 anos da reforma, né, do século XVI, que para o ano é os 500 anos, em 2017. E uma das coisas que aconteceu com Lutero foi que Satanás chegou para ele com um monte de acusação, porque pensa no monge ruim e mau, mas que Deus trabalhou na vida dele. Aí Satanás chegou para ele com um rosado de acusação. Isso é verdade. E você disse que está justificado. Isso agora você esqueceu de escrever tem uma acusação que você não colocou aí.
acrescente mais um item aí. Não, está tudo aqui, tá? Não, Satanás. Escreve aí, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todo pecado. Esqueceu desse detalhe. Você esqueceu desse detalhe. Tudo isso que você disse aí foi verdade. Agora aqui embaixo você se esqueceu. Ele me perdoou de todos os meus pecados. Não adianta você me acusar, que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Não adianta tentar acusar isso, aquilo, outro. Então, José, ele foi se quebrantando e chegando a uma estatura elevadíssima, a ponto de o rei dizer assim, que homem é esse? É o homem que é os espíritos dos deuses. Quer dizer, era um homem diferente, não tem ninguém na terra como esse homem. Deixa ele tomar conta de tudo, se o Egito estiver na mão desse homem, a gente está bem. Então, meu querido Fabiano, muito poderíamos ainda analisarmos, estudarmos sobre a vida desse patriarca, pai da tribo primogênita, que se tornou a primogênita de Israel, Efraim, tribo de José, um dos homens mais puros, homem nascido de mulher, foi um dos mais puros. No Antigo Testamento, ninguém, nem sequer, pode se igualar a José nesse aspecto de um saber dado por Deus, coisa extraordinária. De uma conduta indefinida, né, pastor? Exatamente, é reconhecido o seu saber e a sua forma de administrar, que nos cursos de economia e em outros cursos de mundo afora, se estuda muito esses aspectos da vida daquele grande homem de Deus que viveu há quase 4 milênios atrás, mas que deixou um legado para nosso tempo. Muito importante. Em alguns aspectos, ele até tornou-se um tipo de Cristo. Foi vendido para que seus irmãos, sua família, pudessem viver bem depois. Ele não morreu. O único que morreu para que os seus pudessem viver foi Cristo. Foi Cristo. Mesmo aqueles que morreram no Antigo Testamento, não morreram, deram a sua vida para salvar ninguém e não salvou. Só Jesus. A vida de Jesus, a sua vida, nos resgatou. E por isso nós somos salvos. Quero que o senhor faça as suas considerações finais. É verdade, pastor. A gente fica muito alegre ao estudar esta lição que traz essa experiência deste jovem e deste homem que nos deixa muito, assim, feliz e muito alegre. E dizer também àqueles que neste momento nos ouvem a importância de se manter fiel a Deus, independente das lutas, dificuldade, mas tenha certeza que quando Deus faz uma promessa para seu servo e sua serva, tenha certeza que Deus ele é poderoso para cumprir, pastor. Então, é uma história que se identifica muito com cada um de nós, a vida de José. É um exemplo de suma importância que devemos levar no nosso cotidiano, na nossa vida secular, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos e, nesta lição, alimente a sua alma e tire lições pessoais para si, para a sua família e para todos que estão ao seu redor, e que essa lição possa ser uma bênção para você e para todos que você conhece, em nome de Jesus.